Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Elvis e a nossa aula de hoje será sobre o Brasil no início do século XX, parte 3. Será a continuação ali, a parte final dessa série de aulas sobre os principais acontecimentos no Brasil do início do século XX. Então, pegue aí seu papel, pegue a sua caneta, faça as suas anotações para que você venha aproveitar melhor essas informações que eu irei passar para vocês aí. Eu já havia falado para vocês sobre a questão do tenentismo. O que foi o tenentismo? Havia entre os militares do exército naquela época muito descontentamento com os rumos da política do Brasil. Os militares eles não gostavam da questão da política oligárquica, né? do domínio da oligarquia na política brasileira, eles não gostavam da questão do coronelismo, eles também não gostavam da questão do voto do cabresto, dentre outras coisas que eles também não suportavam, que para eles eram intoleráveis na política brasileira. Tá? E o presidente da República na época, o Epitácio Pessoa, ele sabendo desses revoltosos militares, o que ele começou a fazer? Ele começou a perseguir muitos militares. Ele mandou fechar, por exemplo, o clube militar da época, que era presidido ali pelo Hermes da Fonseca, Marechal Hermes da Fonseca, essa pessoa aqui, né? E ele começou a perseguir esses militares que criticavam o governo, que eram contra o governo, né? E o Hermes da Fonseca, ele começou a criticar o governo por essa perseguição. Houve uma indisposição ali entre o presidente e o Hermes da Fonseca. Essa indisposição foi aumentar, né? Foi agravar quando saiu no jornal uma carta supostamente escrita por Hermes da Fonseca, onde ele criticava severamente o governo e criticava severamente os políticos daquela época. Né? Depois foi comprovado lá que essa carta era falsa, né? Que não foi o Hermes da Fonseca que escreveu aquilo, né? Mas o fato foi que Hermes da Fonseca chegou a ser preso por causa dessa carta, né? E isso aumentou, né? Gerou uma revolta ainda maior desses militares e foi a gota d'água, né? Para esses militares. Num certo momento ali, no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, houve uma revolta de 302 soldados. 302 soldados se levantaram, se revoltaram, pegaram em armas, né? E eles queriam, porque queriam derrubar o governo daquela época, né? Mudar os rumos da política daquela época. Foi mandado para combater esses 302 soldados 3.000 soldados do governo, o governo mandou 3.000 soldados ali para combater os revoltosos. Houve um conflito ali, tiroteios, bombardeios, né? E aí quando os revoltosos eles viram que eles não poderiam ganhar essa, né? Eram 3.000 soldados contra apenas 302, eles tinham pouca munição, poucas armas. Né? O líder dessa revolução falou: olha, quem quiser se render, pode se render, porque o negócio aqui vai ficar feio. Tá? E aí, desses 302, muitos se renderam e acabaram ficando apenas 17. Tá? Quando esses 17 se viram ali naquela situação, o que eles pensaram? O que a gente vai fazer agora? Cercado aqui por esse monte de soldado, bala voando para todo lado, bomba, o que a gente vai fazer? Vamos por tudo ou nada. Né? E aí eles foram para tudo ou nada, saíram do forte armados, começaram a andar ali pelas ruas de Copacabana, né? Uma visão ali bizarra. Né? No meio do caminho eles encontraram um civil chamado Otávio Correia. Esse civil se uniu a esse grupo, não se sabe-se lá por que ele quis fazer isso, mas ele se uniu a esse grupo, né? E aí formaram os 18 do Forte de Copacabana. Tem até uma foto ali maravilhosa que foi tirada ali naquela época, né? Aqui o civil aqui no meio.
o Otávio Correia, foi dado uma arma também, ele começou a andar com aquele grupo, né? Mais à frente, eles se depararam com um grupo de policiais, houve tiroteio, né? E desses 18, apenas 2 sobreviveram, né? E aí eles viraram heróis, né, para o restante dos militares, né? Viraram símbolo da luta para melhorar a política brasileira, para melhorar a situação do povo naquela época ali, aos 18 do Forte de Copacabana. Viraram heróis, viraram símbolo, tanto é que um ano depois, um ano depois, houve uma outra revolução ali, uma outra revolta de militares. Tá? Eles queriam o quê? A moralização dos costumes políticos da época. Okay? Então, em São Paulo, houve uma outra revolta ali de militares, né? E não apenas em São Paulo, como também em outras regiões também, né? Os quartéis de Mato Grosso, de Sergipe, de Amazonas, do Rio Grande do Sul, todos eles se revoltaram ali também, né, e queriam mudar, queriam derrubar o governo, né, da época ali, né, tirar a oligarquia do poder, certo? Houve lá confusão em São Paulo, houve também tiroteio, bomba ali, tá? Como não havia como esses militares revoltosos de São Paulo vencer, então eles saíram de São Paulo, tá? Se deslocaram para o sul, tá? Para a região sul do país ali no sul, eles encontraram com um outro grupo de militares que estava subindo, tá? Também revoltosos, e aí quando esses dois grupos se encontraram, eles se uniram, tá? E formaram a Coluna Prestes. Tá? O que foi a Coluna Prestes? Foi um grupo de militares, né? Um grupo de militares, 1.500 pessoas, aqui é a foto deles, né? 1.500 pessoas, a maioria homens, mas também depois começaram a aderir algumas mulheres também, né? E eles começaram a marchar pelo Brasil inteiro. Para quê? Para juntar pessoas, conseguir pessoas, aumentar o grupo para que eles pudessem fazer alguma coisa lá e derrubar o governo. Foram 3 anos de andanças pelo Brasil, foram ali para o Nordeste, depois desceram de novo, né? Você pode acompanhar aqui a trajetória no mapa. Esse mapa aqui você vai ver em todas as aulas de Coluna Prestes, você vai ver esse mesmo mapa. Todo professor usa esse mesmo mapa aqui. Já é um mapa bem conhecido. Então, eles caminharam durante 3 anos, né, pelo Brasil inteiro, tentando juntar pessoas para a sua revolução, né? Não houve muita aderência, né? Houve muito combate, sempre havia soldados do governo ali, né? Combatendo, querendo acabar com a Coluna Prestes, né? Até Cangaceiro, o governo acabou contratando, sabe, o Lampião, o famoso Lampião, né? Também foi contratado para combater a Coluna Prestes, mas enfim, das mais de 50 batalhas que eles enfrentaram, nunca eles perderam uma, né? Sempre venceram todas. Mas aí, com o tempo, essas andanças começaram a desgastar as pessoas foram se enchendo, né, de ficar andando pelo Brasil ali, e não havia muita aderência, as pessoas não ligaram muito ali para a Coluna Prestes, não queriam aderir às ideias da Coluna Prestes, né? E aí o que aconteceu? Daquelas 1.500 pessoas, muitas começaram a sair, começaram a desistir, e eles acabaram ficando com apenas 300 e poucas pessoas, né? E aí o líder desse grupo, né, o Luiz Carlos Prestes, por isso se chamava Coluna Prestes, né, porque ele era liderado pelo Luiz Carlos Prestes, né, essa pessoa aqui. Então, o líder da Coluna Prestes, né, o Luiz Carlos Prestes, ele quis dissolver o grupo, né? A maioria deles foi para a Bolívia, né? E acabou se dispersando por ali, né? Depois o Luiz Carlos Prestes ele volta para o Brasil, ele acaba sendo seduzido pelas ideias políticas do comunismo, acaba entrando para a política, né? Se filia ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro, e o Luiz Carlos Prestes ele continua a fazer história aí, dessa vez por vias políticas, né? Ah,
A coluna Prestes queria acabar ali com a república oligárquica, né? Não conseguiu. Mas mesmo assim, a república oligárquica acabou achando o seu fim. Né? E de que maneira isso acabou acontecendo? Naquela época, havia lá um negócio chamado política do café com leite. A política do café com leite. Como é que funcionava isso? Era um acordo entre dois estados, né? Entre as elites de dois estados, de São Paulo e de Minas Gerais. Por isso é que se chamava política do café com leite, porque São Paulo era um grande produtor de café, enquanto que Minas Gerais era também um grande produtor de café também, mas também tinha leite. Por isso que ficou conhecido como política do café com leite. Como é que funcionava esse acordo aí? Tinha lá o presidente que representava a elite de São Paulo, que na época era o Washington Luiz, olha o Washington Luiz ali. Ele era o presidente da República que representava as elites cafeeiras de São Paulo. Então, por esse acordo, quando acabasse o mandato do Washington Luiz, ele deveria apoiar um político de Minas Gerais, para ser o próximo presidente. E aí, quando esse próximo presidente de Minas Gerais vencesse o mandato dele, então ele tinha que apoiar um de São Paulo, entrava um de São Paulo. E assim o poder ficava revezando entre esses dois estados aí, São Paulo e Minas Gerais. Por isso, política do café com leite. Mas aí, por causa de uma crise que havia começado ali, uma crise financeira, uma crise do café também, na época ali, quando venceu o mandato do Washington Luiz, ao invés dele apoiar um político mineiro, como seria do acordo, ele começou a apoiar um outro paulista, que foi o Júlio Prestes. Olha o Júlio Prestes aí. Ele começou a apoiar o Júlio Prestes. Isso, claro, que revoltou os políticos mineiros, eles se sentiram traídos e, por causa disso, eles se juntaram com o Sul e se juntaram também com Pernambuco, se não me engano, e formaram um grupo chamado Aliança Liberal, que era para combater os paulistas, era para combater o Júlio Prestes. E eles começaram ali a apoiar a candidatura do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, foi aí que Getúlio Vargas entrou nessa história ali. Então, houve lá a eleição, o Getúlio Vargas enfrentando o Júlio Prestes, e nessa eleição quem ganhou foi Júlio Prestes. Júlio Prestes foi eleito como o novo presidente, mas ele ainda não tinha assumido, ele ia assumir ainda. O pessoal ali de Minas Gerais, da Aliança Liberal, não engoliu muito bem essa derrota. Houve até lá uma questão ali de que talvez a eleição tivesse sido fraudada. Você imagina fraudar uma eleição? Isso nunca acontece no Brasil, mas enfim. Houve lá esse burbúrio, esse comentário ali de que talvez a eleição tivesse sido fraudada, mas isso morreu aí, não teve nenhuma repercussão mais que isso, e parece que havia lá morrido o assunto, mas os mineiros lá e os sulistas também ficaram ali meio esperando uma oportunidade de dar a volta por cima, E essa oportunidade surgiu quando veio a morte do João Pessoa. Quem foi João Pessoa? João Pessoa era o candidato a vice-presidente de Getúlio Vargas. Ele foi assassinado, o João Pessoa, ele foi morto lá com 3 tiros. E começaram a acusar os paulistas, o governo dos paulistas ali, de ter assassinado o João Pessoa. Certo? Na verdade, a morte de João Pessoa não teve nada a ver com o governo. Não teve nada a ver com o governo. Foi outras questões pessoais ali que você vai pesquisar depois ali, fofocas da história você vai pesquisar depois. Então, começaram a usar a morte de João Pessoa como desculpa para gerar lá uma revolta. E aí o que aconteceu?
Getúlio Vargas se juntou novamente lá com os tenentistas, novamente os tenentistas participando lá dos grandes acontecimentos brasileiros, fizeram um exército gigantesco, marcharam sobre o Rio de Janeiro, houve combate, houve conflito, mas não teve jeito. Chegaram lá, invadiram lá o Rio de Janeiro, chegaram para Washington Luiz, aí qual é que é, como é que é, e Washington Luiz vazou. Não quis saber, foi embora, largou o cargo, renunciou, e aí entrou na história ali o Getúlio Vargas, através desse evento aí que ficou conhecido como Revolução de 1930, ele assumiu como o novo líder do governo. Aí Getúlio Vargas falou que aquilo era apenas provisório, era um governo provisório, que logo logo ele ia convocar novas eleições e o povo ia poder escolher um outro presidente. Mas esse daqui a pouco durou durante vários anos aí, o Getúlio Vargas se perpetuou no poder, mas isso é assunto para outra aula. Então, por enquanto, muito obrigado aí pela sua atenção, e até a próxima.